Aforismo 14. Nós desaprendemos algo, tornamo-nos mais modestos em todos os sentidos. Nós já não deveríamos mais o homem do espírito, da divindade e o recolocamos de volta. Entre os animais. Nós o consideramos como o mais forte dos animais, por ser ele o mais astuto. Uma das consequências disso é a sua espiritualidade. Por outro lado, nós nos precavemos contra uma certa vaidade, a de que o homem é o grande objetivo por trás do processo de evolução animal. Na verdade, o homem pode ser qualquer outra coisa, menos a coroação da criação. Ao seu lado estão todos os outros animais, todos no mesmo estágio de perfeição. E quando dizemos isso, há certo exagero, pois o homem, se falarmos de forma relativa, é o mais falho de todos os animais, o mais doentio, o que mais se tem desvirtuado perigosamente de seus instintos. Embora, sem dúvida, ainda continue a ser o mais interessante. No que diz respeito aos animais, foi, na realidade, Descartes quem primeiro teve a espantosa ousadia de descrever os animais como máquina. Toda a nossa fisiologia está trabalhando para comprovar a verdade dessa doutrina. Ademais, é lógico colocar o homem à parte, como fez Descartes. O que sabemos sobre o homem hoje está exatamente dentro dessa mesma concepção do homem como uma máquina.
Outrora, atribuímos ao homem como herança de alguma ordem de seres superiores aquilo que era chamado de vontade livre. Hoje, retirarmos dele até essa vontade, pois o termo não mais descreve qualquer coisa que faça sentido, a velha palavra vontade agora é usada apenas como designação de uma resultante, um tipo de reação individual, a qual, inevitavelmente, se segue uma série de estímulos, em parte discordantes e em parte harmoniosos. A vontade não mais faz ou se movimenta. Outrora se pensava que a consciência do homem, seu espírito, era uma evidência de sua origem superior, de sua divindade, para que o homem se tornasse perfeito. Assemelhavam-no à semelhança da tartaruga, a recolher seus sentidos para dentro de si e não ter mais contato com as coisas terrestres e assim depreender de seu envoltório mortal. Então, depois disso, apenas a parte mais importante dele, o puro espírito, continuaria a existir. Aparece como um sintoma de uma imperfeição relativa do organismo, como uma experiência, uma tentativa cega, um equívoco, como uma aflição que de modo desnecessário consome a força nervosa. Negamos que qualquer coisa possa ser feita com perfeição se for feita conscientemente. O puro espírito é uma pura estupidez. Remova o sistema nervoso e os sentidos, o chamado envoltório mortal. Deixa eu desligar esta propaganda. Propagandas geralmente são muito enganosas. Mas voltando. O puro espírito é uma pura estupidez. Remova o sistema nervoso e os sentidos, o chamado envoltório mortal, e o que sobra? O que sobra não é senão um erro de cálculo. E ponto final. A colocação do homem no ápice da evolução animal é um grande equívoco. Se pode dizer que a espécie humana talvez seja a mais assassina de todas as espécies biológicas. Depois que ele dominou o fogo, ele conseguiu entender como fazer fogo, ele foi matando todo mundo, todo o habitat. Ele matou feras grandes, ele matou bisões. Na antiguidade, eu não falo da antiguidade greco-romana, estou falando na antiguidade de mais de 100 mil anos atrás, o homem caçava bisões. Na Revolução Cognitiva, até antes da
Revolução Agrícola, quando o homem era tão somente coletor, caçador, ele desenvolvia métodos de matar bisões, sofria com esses métodos, mas era mais humano, porque ele não tinha uma tecnologia já definida para matar bisões com fogo. Ele ateava fogo nas florestas, os bisões corriam para o penhasco para se proteger do fogo e se lançavam no penhasco. Eles não conseguiam comer mais do que uma dezena de bisões. E olhe lá, né, uma dezena. Mas o resto da manada se deteriorava ou servia dentro da cadeia alimentar a outros animais que não ele. E chamam isso de lógica e de evolução positiva do homem. Do homem que se deteriorou, porque depois da Revolução Agrícola ele ficou preguiçoso. Os músculos ficaram menos potentes. Ele se acomodou. E aí depois ele se acomodou ainda mais em cidades, né? E aí depois ele se deteriorou, se matando entre si, matando as outras espécies e acabando com a ecologia. E desenvolvendo um economicismo que não é a economia ecológica. É a economia desses economicistas schumpeterianos aí que ficam descrevendo que mineração de ouro de uma Kinross em Paracatu, por exemplo, no Brasil, é importante para a sociedade brasileira. Uma grande mentira. Não é. E aí colocam nos papers, esses idiotas colocam nos papers que escrevem para algumas revistas da elite, de pseudocientistas, que é muito bonito você tirar ouro de um local onde o ouro está concentrado em meia grama por tonelada. Para você fazer uma aliança de ouro de 4 gramas, você tem que desmontar 2 toneladas de terra agricultável, que deveria estar sendo usada para plantio de alimento. Isso é racionalidade? Isso é prova de que o homem é importante dentro da cadeia alimentar dos seres que habitam o planeta? E tudo isso dentro de corrupção, né? Porque essas empresas vão lá nas feiras de projetos do Canadá e se alimentam de fundos de pensão que são sustentados por velhinhas que acreditam nesse tipo de coisa e que gastam comprando ações para essas coisas acontecerem. Isso é ser avançado? Isso é ser... Não é. Não é. Nós não podemos ser cartesianos tão somente, nem kantianos tão somente. Nietzsche tem razão. Nietzsche tem razão em levantar essa questão de analisarmos o que é o homem e a mulher dentro desse escopo da ecologia ecológica que
abrange todos os seres vivos do planeta. É isso aí. Depois tem mais. Um grande abraço. E vocês já notaram que eu tenho um rumo político. Eu não concordo com nazifascistas, nem com schumpeterianos, nem com essa gentalha que hoje governa o Brasil lá em Brasília. Tá bom? Até a próxima.